A passagem do meu gatinho Chico Bento foi cercada de amor até os últimos momentos finais dele, até a hora H ali do acontecido mesmo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque muita gente tem me perguntado várias coisas, tipo, você encontrou ele morto de manhã? Esse vídeo que você colocou nos stories, no TikTok, no YouTube, foi o vídeo da noite anterior e de noite ele morreu, de madrugada ele morreu. Então eu queria contar como é que foi exatamente, né, dizer que eu acho que eu tive muita sorte, e o Chico também. Eu vou explicar sobre isso, né? Inicialmente, respondendo a primeira pergunta, se eu encontrei ele morto de manhã, não. Eu acompanhei tudo. Eu estava na frente dele quando aconteceu. Eu fiquei ao lado dele, fazendo carinho nele, né, no corpinho dele, né? Eu vou exatamente contar como é que foi, porque inicialmente ele não estava deitado na caminha, né? Ele não ia morrer deitado na caminha, como eu coloquei. Mas primeiro eu preciso situar como é que é a casa aqui, né? O apartamento tem 2 quartos, onde eu estou hoje, e geralmente os gatinhos, os 3, né, que eram o Chico Bento e agora o Thor e o Loki, que são os irmãos, o Thor é o siamês e o Loki é o irmãozinho dele, né, o deus nórdico e tudo, e o irmão, e também da Marvel, né, que é a associação mais fácil, eles estão acostumados desde pequenos, né, o Chico chegou em 2004, eu mesmo trouxe, né, eu vou contar essa historinha aqui, eu mesmo trouxe, dei para minha mãe, com 2 meses de vida, e o Thor e o Loki chegaram em janeiro de 2015, eles nasceram em dezembro de 14, e a gente adotou os dois com 20 dias. Eles estão acostumados desde pequeno a uma hora de dormir, igual criança, né? Para eles não ficarem acordando a gente de madrugada, pulando na cama, querendo brincar, etc. Então eles estão acostumados a serem fechados a porta, né? Fecha a porta, eles têm a caminha deles, ou então eles podem dormir em qualquer outro lugar que eles querem, você sabe como é que é gato, né? Então eles estão acostumados com isso, é hora de dormir e tudo, e eles se recolhem, eles vão para o fundo da casa e tal, e eu fecho a cozinha aqui visualiza, né? Se eu estou parado no meio, do lado direito tem a cozinha, do lado esquerdo tem o outro quarto. E aqui em Niterói tem uma coisa incomum, que a janela do quarto não dá para fora do prédio, a janela do quarto dá para a área de serviço, e a área de serviço tem uma janela para fora. Então eu fechando a cozinha e fechando o quarto, os gatinhos ficam com o quarto, a cozinha, a área de serviço e as dependências de serviço para eles. E eles estão acostumados com isso. Então já era hora de dormir naquela noite, eu já tinha me despedido deles, já tinha colocado eles para dormir, eu tinha colocado o Chico na caminha, né? E aí eu fui assistir um episódio de série, que era algo que eu não consigo fazer há um certo tempo, e aí me ocorreu ir lá ver como é que ele estava, o Chico, né? Porque ele já estava doentinho, né? Respondendo a outra pergunta, não, aquele vídeo que eu coloquei dele andando na sala até chegar a mim, e eu falando, vem cá, meu amor e tudo, aquele vídeo tinha umas 2 semanas, né? Umas 2 semanas. Nos últimos 10 dias, na última semana, o Chico já não andava direito. Ele ficava na caminha, né? Tanto que eu trouxe a água e trouxe a comida e botei ao lado da caminha, para ele nem precisar sair, se ele não quisesse, da própria caminha ele podia comer e beber água, porque ele já estava sem mobilidade, ele estava sem força, né? Então, assim, a morte é uma coisa triste, né? Mas é uma parte da vida, então eu queria fazer esse vídeo para contar como é que foi. Então, eu resolvi, né? Eu já tinha me despedido deles, quando eu terminei de ver o episódio da série, eu fui lá ver como é que ele estava, e aí, quando eu abri a porta da cozinha, eu levei um choque, porque o Chico foi tentar sair da caminha, já sem força, e ele se esborrachou no chão, né? Então ele ficou com a cara no chão da cozinha e metade do corpo na borda da caminha, porque as caminhas de gato e tudo tem umas bordas, né? E ele ficou meio cá, meio lá, né? A cabeça no chão e metade do corpo, as patas de trás e o rabo para cima, apoiado na borda da cama. Então ele estava todo torto. E eu levei até um susto, porque eu morri de pena, né? Que ele não conseguiu sair dessa posição, ele estava sem força, aí eu peguei ele com todo amor, com todo carinho, botei na caminha deitadinho e tal, né? E a partir daí começou o processo que levou ao final, né? Que foi a passagem dele. E eu fiquei, isso era mais ou menos 1 da manhã, e eu fiquei até umas 3h30 ali com ele, que foi a hora da passagem, né? Fazendo carinho nele, que ele gostava muito na orelhinha, aqui, né? Como o gato gosta muito, embaixo do queixo, e dizendo o tempo todo, Chico, você é amado, você é muito amado, meu amor, você fez a nossa família muito feliz, você foi o gato da minha mãe por 15 anos, a vida dela não seria a mesma se não fosse você, meu amor,
você nos fez muito feliz, pode ir em paz, né? Saiba que você é amado, eu estou aqui com você, eu vou ficar com você até o final, né? Então, assim, foi muito emocionante, né? E por isso que eu considero também que eu tive sorte, porque assim, muitas vezes o bichinho, o gato, o cachorro, o nosso bichinho, ele morre de uma doença e às vezes precisa ser internado numa clínica, num veterinário, acaba morrendo por lá, você não vê, né? Ou então morre antes, né? E o Chico morreu de velhice, aos 20 anos de idade, e na minha frente, né, eu fiquei ali cercando ele de amor até os momentos finais, né? Fazendo carinho nele, cuidando dele, né? É óbvio que é uma coisa triste, né? Porque a passagem é muito difícil, seja de um ser humano, seja de um bichinho, é muito difícil você ver isso acontecendo na sua frente. É muito comovente, né? Porque você não quer que o bichinho sofra, você não quer que o ser humano sofra, você quer que a pessoa, se vai acontecer, que aconteça da forma mais branda possível. Mas muitas vezes não é igual uma lâmpada que, puf, apaga, não é assim, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes físicos do que aconteceu com ele na hora lá próxima da passagem do momento, né? Para não ser muito gráfico e não chatear vocês, deprimir vocês e tal, mas tem coisas né, físicas que acontecem que são difíceis de ver, né? Mas assim, eu vou me focar nessa parte que foi o amor que eu dei para ele até o final, como eu sempre dei, a minha mãe também sempre deu, né? Eu dei o Chico Bento para minha mãe há 20 anos atrás, quando eu tinha 28, porque eu ia sair de casa. Eu sempre morei com a minha mãe sempre foi muito ligada a mim, como você já deve ter visto nos vídeos do TikTok que eu tô fazendo ainda, né, sobre a passagem dela, a morte dela em 2018. E quando eu for sair de casa, né, na época, a minha mãe ia sentir muita falta de mim, porque ela era muito conectada comigo. E aí eu tive a ideia de dar um gatinho para ela ter um conforto emocional, e deu certo. Tanto que desde o primeiro momento ela se apaixonou pelo Chico Bento e ele fez a vida dela, né? Era ela e o gatinho. Eu fui morar em Copacabana e eles ficaram 15 anos juntos, né? O Chico Bento dormindo no pé dela na cama, sempre, esses 15 anos. Então, virou uma simbiose, eles eram uma coisa só, minha mãe e o Chico Bento, né? Era um amor, né? Então, assim, eu fui pegar o Chico Bento, eu lembro como se fosse ontem, foi em Botafogo, a gente morava no Flamengo, no Rio de Janeiro, foi em Botafogo, na Rua da Passagem, era o namorado de uma amiga minha, que a gata teve uma ninhada e ele queria dar alguns dos filhotes. Eu cheguei lá, a gata estava na sala com todos os filhotes e eles começaram a correr e eu peguei um e era o Chico, né? Que deu mole ali, né? Era o destino, tinha que acontecer, não existem coincidências, ele não correu o suficiente, eu peguei ele, pequenininho, 2 meses de vida, sabe? Um gatinho com 2 meses. E eu levei ele para casa. Só que aí eu tava com uma cesta de piquenique gigante e aí eu botei ele... Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, eu cheguei no andar, eu toquei a campainha, e aí eu segurei o Chico com essa mão aqui assim, né? E eu tava tentando segurar a cesta de piquenique, a porta do elevador, e eu toquei a campainha e minha mãe abriu a porta. Como eu tava segurando o Chico assim, as patinhas dele, de trás, estavam para fora da minha mão, e ele tava tremendo de medo, assim. E minha mãe me contou isso, que ela ficou muito comovida de ver o bichinho, né, eu segurando o corpinho dele, a patinha de fora tremendo assim. E ela disse que ficou muito comovida, o filhotinho com medo. Aí ela pegou da minha mão, né, botou assim no peito dela e adotou emocionalmente o Chico desde o momento em que ela abriu a porta e o viu, né? Então o Chico teve amor a vida dele toda, né? Ele sempre foi muito amado, muito querido. E aí quando chegou o Tório Locke, né, em 2015, o Chico já estava lá há 11 anos, né? 2004, Então o Chico já estava lá há 11 anos, o Chico já era o rei da casa, o dono da casa, né? E o Tório Locke, como são irmãos, sempre ficavam juntos. E o Chico era o mais separado, porque ele era o mais velho e tudo, mais ranzinza, sabe como é que é gatinho velhinho. Então, voltando para a passagem dele. Então, eu só queria esclarecer isso aqui para vocês, que assim, foi bom eu ter ido checá-lo antes de dormir, porque várias vezes, né, podia ter acontecido de eu ter terminado de ver a série e ter ido dormir. E aí o que ia acontecer? No dia seguinte de manhã, quando eu fosse abrir a cozinha, eu ia encontrar o Chico morto naquela posição torta, com a cara no chão e o rabo e as patas de trás na borda da caminha, todo, né? E possivelmente isso seria uma forma dolorosa de morrer, né? Todo torto, todo troncho, assim, seria um impacto visual também para mim. Então foi bom, né? Não existem coincidências, eu ter chegado lá, ter salvo ele daquela situação, ter botado ele na caminha. Teve uma hora
né, lá pelas 3 da manhã, eu não sabia que ia ser 3h30, que ia ser o fato, né? Mas lá pelas 3 da manhã eu falei, será que ele preferiria morrer no meu colo? Aí eu peguei ele da caminha, trouxe ele para a sala, botei ele no meu colo, fiquei fazendo carinho nele, aí ele deu um sonzinho como estava meio desconfortável, aí eu botei ele de volta na caminha e ali foi, deitado na caminha, totalmente esticado na caminha, a caminha acolchoada, muito macia, muito prazeroso para ele, né? E como disse, o que eu falei, né? Eu tive sorte porque eu testemunhei, né, o final da vida dele com carinho, com amor. E como disse a minha amiga Catarina, o Chico também teve sorte porque eu estava ali ao lado dele, né? Enchendo ele de carinho, de amor. Aí as palavras dela estavam na minha cabeça. Ela falou, se o Chico estava com medo ou com dor, você tá ali dando carinho para ele o tempo todo fez toda a diferença do mundo, né? Porque eu fiquei ali horas, literalmente horas, né? Quando eu encontrei ele torto era 1 da manhã, mais ou menos. Aí eu botei ele no lugar e tudo e fiquei ali com ele até as 3h30. Aí eu vim escovar os dentes, voltava, né? Eu vinha trancar a casa, voltava. Eu tava sempre ali e fiquei ali até o fim. Então, assim, isso faz toda a diferença para qualquer pessoa ou qualquer bichinho, eu acho, né? Você fazer a sua despedida dessa vida, dessa encarnação, cercado de amor, literalmente com amor, né? Eu acarinhando ele, fazendo... E toda hora dizendo, você é muito amado, Chico, pode ir em paz, você já cumpriu tudo que você tinha que fazer aqui com a gente, e agora você vai encontrar minha mãe está esperando você, você vai ficar no colo dela, né? Isso é muito... me toca muito, porque assim, eu vejo a imagem do Chico no colo dela, né? Foram anos vendo isso. Então assim, eu falava, Chico, vai em paz, meu amor, você tá bem, você vai ficar bem, sabe? Tudo isso, essa dor que você pode estar sentindo, porque ele estava magrinho, magrinho, pele e osso, pele e osso. Passava a mão assim, você sentia a coluna dele, os ossinhos, tudo, tava pele e osso, né? Velhinho, muito velhinho, né? Então assim, acho que no vídeo de 2 semanas atrás que eu botei, dá para vocês verem mais ou menos como é que ele tava. Então eu queria dizer isso, né? Que assim, eu acho que, como eu falei, eu tive sorte, ele teve sorte e ele foi embora cercado de amor, cercado de carinho, e eu tenho certeza que ele está num lugar melhor agora, né? Ele está sem dor e ele está com a minha mãe, eu tenho certeza disso, eu sinto isso, e isso me ajuda a não sofrer, né? Você pode estar achando esse vídeo, poxa, o bicho morreu ontem, você está assim, já não está chorando tanto e tal. Eu acho que eu vim me despedindo dele nesse processo, né? Que quando você cuida de alguém, seja como eu cuidei da minha mãe, ou você cuida de um bichinho, e ele vai, né, aos poucos parando, né, vai parando de andar, vai parando de comer, ele só fazia xixi e cocô na caminha, ele não saía mais da caminha nesses últimos 10 dias, eu limpava tudo lá, ele fazia de novo, né? Então assim, quando você vai meio que se despedindo mentalmente, emocionalmente, porque você sabe que uma hora vai acontecer, né? É uma progressão de decadência, né? Então assim, infelizmente é assim que a vida acontece, né? É difícil assim ser como uma lâmpada, como eu falei, puf, para simplesmente, né? Então eu queria passar isso para vocês, desculpem um vídeo longo, mas eu achei que muitos de vocês gostariam de saber como é que foi, né? E é isso, eu tô com uma sensação, como eu tive com a minha mãe, de dever cumprido, né? De que eu fiz tudo o que eu podia pelo gatinho, a vida dele toda, né? Eu não abandonei ele, nem os outros 2 quando a minha mãe morreu, porque teve gente que me disse, joga esses bichos fora. Esses bichos só vão te dar trabalho, só vão te dar despesa, eles eram da sua mãe. O Tório Locke eram meus, na verdade, mas moravam com ela. Então, assim, joga esses bichos fora. Eu falei, não, que isso, não vou fazer isso. Os bichos têm sentimento, nunca faria isso. Então, eu trouxe eles para Niterói quando eu me mudei para cá. Então, eu sempre fiquei ao lado dos gatinhos, nunca vou abandonar os gatinhos, né? Então, assim, o Chico chegou ao fim da vida, desde o início muito amado, 20 anos sendo amado, sendo, né, mimado pela minha mãe. Então é isso, eu só queria dizer para vocês que eu tô com uma sensação de dever cumprido, de felicidade, de que ele agora está num lugar melhor com ela, né? E que assim, e que eu fiz tudo que eu podia, tanto pela minha mãe em 2018, né, quando ela se foi, agora pelo Chico também, em 2024 agora, quando ele se foi, na minha frente, né? Então eu só queria passar isso aqui para vocês.